Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão e querida irmã, a graça e a paz do Senhor estejam com você nessa quinta-feira, dia 26 de setembro. Hoje também a igreja celebra a festa dos irmãos gêmeos Cosme e Damião, né? Dois santos. E um pouquinho, né, dessa história dos dois santos para que a gente recorde não aquilo que se fala, como as pessoas distribuem doces, não tem nada a ver isso, né, com a vida desses dois homens de Deus. Então vamos escutar aqui, tirado do site da Canção Nova, né, diz: São Cosme e Damião, os irmãos gêmeos médicos. A origem deles, São Cosme e Damião, nascidos na Arábia, se dedicaram ao cuidado dos enfermos, o que foi a alavanca principal da vida dos dois irmãos, que viveram no século III, no tempo da perseguição contra os cristãos. Eles cuidavam dos doentes sem aceitar remuneração, por isso receberam o apelido de anárgiros, palavra grega que significa sem prata. A sua fama de homens corajosos, indistintos, benfeitores espalhou-se rapidamente por toda a região. Eles também são cuidadores de almas, né? As atividades desses santos gêmeos não se limitou apenas aos cuidados do corpo enfermo na sua prática profissional, visavam também o bem das almas com o exemplo e a palavra. De fato, converteram pagãos ao cristianismo. Muitos pagãos foram convertidos ao cristianismo. É famoso o episódio da cura de uma mulher hemorroíça chamada Paládia, que por gratidão deu 3 ovos aos dois irmãos. Porém, por não aceitarem, ela implorou a Damião que os aceitasse em nome de Cristo, aquela pequena oferta. Para não ofender a mulher, Damião aceitou os ovos. Este seu gesto provocou a reação de Cosme, que pediu publicamente que, após a sua morte, para não ser enterrado com o seu irmão. Isso despertou a ira do imperador Diocleciano, implacável perseguidor do povo cristão. Na Ásia Menor, o governador deu ordens imediatas para que os 2 médicos cristãos fossem presos, acusados de feitiçaria e de usarem meios diabólicos para realizar curas. O suplício dos 2 irmãos é narrado pela lenda áurea, segundo a qual foram primeiro jogados no fogo, de onde saíram ilesos. Depois foram condenados à lapidação, mas as pedras voltavam contra os atiradores. E ainda as flechas lançadas pelos arqueiros feriram seus algozes. Por fim, foram decapitados, e o ano não pode ser confirmado, mas com certeza foi no século IV. Então, a igreja, quando o imperador Justiniano, por volta do ano 530, ficou governante enfermo, deu ordens para que se construísse em Constantinopla uma grandiosa igreja em honra dos seus protetores, São Cosme e São Damião. Mas a fama dos dois correu rápida no Ocidente também. A partir de Roma, com a basílica dedicada a eles, construída a pedido do Papa Félix IV, entre 526 e 530. E a solenidade ocorreu no dia 26 de setembro. Assim, passaram a ser festejados nesta data. São Cosme e Damião, rogai por nós. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos escutar o que a palavra de Deus fala para nós nesse dia de São Cosme e Damião. Está em Lucas 9, de 7 a 9. O Senhor esteja convosco.
ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam: é João que ressurgiu dos mortos. Outros: é Elias que apareceu. E ainda outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia: eu degolei a João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, como tantas vezes eu já disse e acredito que direi muitas outras ainda, se bom Deus permitir, João Batista, ele foi alguém muito preparado, alguém muito santo, pois ele era confundido com Jesus Cristo. Nós sabemos que ele é filho de Isabel e Zacarias, Isabel, prima de Maria, e que Maria, logo que ficou sabendo, quando o anjo disse para ela, né? E ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-me segundo a sua vontade, sua palavra. Ela saiu e foi visitar Isabel, que estava grávida, pois o anjo tinha revelado para ela, estava no 6º mês. Maria esteve lá e ao chegar, a palavra diz que a criança, né, João Batista, que estava no ventre de Isabel, saltou. Ele sentiu, ele experimentou a presença de Jesus, o Salvador, o Deus vivo, ali naquela hora. Pensa apenas, Jesus tinha alguns dias que ele tinha sido concebido no ventre de Nossa Senhora, e aí já havia vida. E muitos por aí hoje em dia ficam falando que a vida, com tantas semanas lá, não é vida ainda. Veja que aqui Jesus tinha apenas alguns dias de vida no ventre de Isabel, e ele foi reconhecido por João Batista. E nós podemos dizer, então, que João Batista ele já foi santificado, já teve uma experiência com o Deus vivo ali, ainda no ventre de sua mãe. E ele, tantas coisas depois, né, do seu nascimento, depois do seu crescimento, ele chegou a ter discípulos, seguidores, né, pois ele agia em nome de Deus e as pessoas que o viam como uma pessoa de Deus. E ele falava a verdade, ele pregava a verdade. E aqui, como nós lembramos, né, Herodes, numa festa de aniversário, ele teve ali uma festa onde estava Herodíades, que era sua amante e cunhada, né? E tinha uma filha, e essa filha dançava belamente nessa festa, e Herodes chamou ela e disse que, ficando encantado, ele disse que faria o que ela pedisse, ainda que fosse metade dos bens dele. E então ela foi perguntar à mãe dela, foi perguntar a Herodíades: o que eu peço? Herodíades foi e falou que traga a cabeça de João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele falava de Deus. O coração de Herodes ardia, mas ele tinha prometido que ele daria tudo aquilo que fosse pedido, ainda que fosse metade dos seus bens. E João Batista falava de cara a cara com Herodes que aquilo que ele estava fazendo era adultério, era pecado. Então Herodíades ficava com raiva e queria que acabasse com aquilo, porque tiraria assim o seu obstáculo para ela poder usufruir da riqueza de Herodes, para ela poder viver na sem-vergonhice, como se diz ali.
né? E assim João Batista foi morto. E aqui quando Jesus, o tetrarca Herodes, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, Jesus curava, Jesus libertava os cativos, Jesus realizava prodígios. Então Herodes ficou perplexo, ficou com medo, né, na verdade, porque Jesus fazia tudo aquilo. Então ele disse: é João que ressurgiu dos mortos? É Elias que apareceu? E ainda outros? É um antigo profeta que ressuscitou? Herodes dizia: eu degolei João. Quem é, pois, este, quem ouço tais coisas e procurava ocasião de vê-lo? Amado irmão, amada irmã, Jesus é o Deus da vida. É o Deus da minha vida, da sua vida, é o Senhor de todas as coisas. E Ele está presente na nossa vida e Ele acompanha aqueles que querem fazer a sua vontade. Ele ajuda. Vejamos aqui, como falávamos agora há pouco, sobre Cosme e Damião. Eles eram médicos, mas não apenas médico do corpo. Eles eram médicos que queriam também cuidar das almas. E a história diz que eles converteram muitas pessoas com seus exemplos e com a palavra. Ah, irmão, quanto é necessário nos dias de hoje médicos que falam de Deus, médicos que testemunham a Deus, médicos que pensam mais na vida do que no seu honorário ali, do que no seu recebimento, no seu pagamento. Quanto, irmão, quantos precisam? Hoje a gente vê, né, que a maioria deles olha já olhando para o seu paciente como um cifrão. Mas é preciso que a palavra esteja presente para vivermos esta vida que o Senhor quer nos dar. Pois o Senhor está conosco. E assim como o Senhor também acompanhou Cosme e Damião, ainda que fossem degolados, né? Mas quantas coisas antecederam e certamente, né, a igreja já os proclamou santos logo em seguida, pois eles eram pessoas de Deus, como nós também devemos ser. Será que as pessoas que nos olhar, elas verão em nós também? Confundirão a nós com João Batista, com Elias, com os profetas? Ou nós passaremos desapercebidos no meio dos outros, como qualquer um? Você e eu somos instrumentos de Deus, somos filhos de Deus, batizados no Espírito Santo. Temos uma vida do lado do nosso Senhor. Façamos a nossa parte, façamos a nossa entrega. Olhemos mais para a vida do que para os recursos financeiros, né? Para os valores, para os preços, né? Como eu costumo dizer, o irmão, ele não tem preço, ele tem valor. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei!